É galera, voltamos com mais um vídeo e trazendo um updatezinho aqui básico. A ideia que eu tinha lá para resolver o problema agora parece que resolveu. Porém ainda falta alguns detalhes só, vamos dizer assim, firula, e passar as atividades para frente para ver se nos outros formulários o carregamento vai ser ok. Então assim, a princípio o negócio que eu pensei funcionou. Eu só demorei um pouquinho para chegar no resultado, mas funcionou do jeito que eu queria ali. E agora eu tô um pouquinho mais tranquilo. E aí, como vocês viram no vídeo passado, né, eu falei sobre essa questão, que às vezes a gente precisa parar e pensar. Então é isso, funcionou. Deixa eu ali fazer um café, porque café é vida. É isso aí, galera. Chegou o final do dia, tô indo buscar a patroa e as crianças. E assim, basicamente o que eu fiz em partes, resolveu o problema que estava acontecendo. Mas eu tô preocupado porque parece que tá tendo, em algum momento ali, tá limpando alguns dados. E também tem o demora de carregamento, porque acaba a gente tendo que usar set timeout. E não é uma boa prática assim ficar toda hora chamando set timeout, até mesmo porque depende muito da velocidade do servidor e tal. Então assim, tá tendo alguns problemas lá, mas está sendo solucionado. O principal problema, que era no primeiro formulário, eu resolvi. Agora eu tô no segundo formulário. Tem mais 4, eu acho. Mas assim, à medida que for resolvendo o segundo formulário, acredito que ele resolve o dos outros formulários também. Pelo menos assim, é o que eu imagino, é o que eu espero, sinceramente, porque eu vou ser sincero, esgotou todas as minhas possibilidades. E assim, pra talvez contextualizar, porque eu não posso ficar mostrando o código, até mesmo porque é código do sistema da empresa. Então assim, pra não ter nenhum tipo de problema e eu não ter nenhum tipo de punição por estar mostrando o código da empresa, alguma coisa assim, eu vou contextualizar. Basicamente eu tô trabalhando em um fluxo de reembolso. E aí, nesse caso, eu preciso fazer, são vários formulários, né? Um para cada atividade. Então, um formulário para solicitação, um formulário para aprovação, um formulário de situação pendente, um formulário de aprovar pagamento, um formulário de executar pagamento, e aí um formulário finalizou o fluxo. E aí, basicamente, é isso. Só que assim, a gente tem um momento lá que a gente cria uma tabelinha, o sistema cria uma tabela, e essa tabela é preenchida com alguns campos, e aonde que esses campos cada um tem os seus valores. Então a pessoa escolhe lá que, por exemplo, quilometragem, e aí o sistema vai pegar, identificar que é quilometragem e vai fazer um cálculo lá. Então o valor que a pessoa colocar, ele vai multiplicar por um valor e trazer o total. Até aí tudo bem, mas o que acontece? Quando você cria o formulário, a versão que eles desenvolveram o fluxo, foi uma das primeiras versões lá do sistema, talvez. Eu não sei ao certo qual foi a versão que foi desenvolvida, mas o formulário, essa parte que cria as tabelas, não estava funcionando corretamente. Então, por exemplo, quando eu saía de uma atividade e ia para outra, na outra atividade eu não conseguia visualizar nenhuma informação, nenhum dado. E o motivo disso é porque os dados parecem que em algum momento estão se perdendo, mesmo às vezes salvando no banco. Então, em partes disso aí, eu tenho esse processo ali de salvar, de validar essas informações. Então, por exemplo, quando você fecha o formulário, tudo que você preencheu, ele tem que voltar para você preenchido. Então, aí já é mais um ponto. E aí, basicamente, estava acontecendo disso. Algumas vezes sumia os arquivos, algumas vezes não conseguia visualizar determinada informação, algumas vezes travava. E aí eu fui consertando todos esses pontos. Em relação a sumir os dados, eu ainda não entendi muito bem o porquê, mas eu tenho uma suspeita, porque na hora que você está imputando um valor no campo, você, na teoria, não está setando o valor realmente. Esse é um ponto. E aí, na hora que você carrega o formulário, ele está carregando os dados
mas ele está limpando todos os campos ao invés de armazenar os campos existentes. Então, basicamente, o que eu fiz? Peguei o JSON que vem do servidor com as informações dos campos, e aí eu fiz o preenchimento deles a partir da informação que vem do banco. E aí, entre aspas, resolveu o fato de não estar carregando os valores. Então eu fiz uns testes, só que ainda acontece algumas coisas por questão de intermitência, que é o ponto que eu estou tentando resolver. Mas assim, basicamente é esse aí o trabalho. Como eu trabalho desenvolvendo ali formulários, às vezes eu tenho que fazer alguma DLL, alguma coisa assim. Então tem essa parte de front e tem a parte de back. Na maioria das vezes eu atuo no front, mas às vezes acontece alguma coisa assim desse tipo que a gente não consegue resolver assim rapidamente. Eu confesso que tô, sei lá, mais de 5 dias nisso. Já era para me ter terminado, porém, em minha defesa, eu parei várias vezes de fazer o que eu estava fazendo para fazer outra coisa que era urgente. Então, tecnicamente, se eu tivesse dedicado o tempo todo somente para resolver isso, eu já teria resolvido. Mas como eu tenho que parar, e cada vez que você para, digamos assim, você está trabalhando em um formulário, aí não foi você que desenvolveu, então alguém desenvolveu. Essa pessoa que desenvolveu tem uma lógica, e quando não tem um comentário no código, você tem que entender o que aquele código que a pessoa fez está fazendo, né? Então, basicamente, toda vez que eu paro, eu tenho que ir lá, raciocinar, entender, debugar, para poder realmente ver todos os pontos e aí começar a pensar na minha lógica. Porque assim, tem a lógica da pessoa e eu tenho que usar a cabeça ali para poder criar a minha própria lógica. Então assim, na maioria das vezes quando você para de fazer uma coisa para poder voltar a fazer ela, você vai acabar ali gastando um tempinho para raciocinar a sua linha ali, tipo, raciocinar a sua linha de raciocínio. Raciocinar o que você precisa fazer. Então assim, às vezes você tá com uma ideia e aí você vai lá desenvolver a ideia, tipo, parou no meio do caminho, aí você já perdeu toda a linha de raciocínio, e até você voltar na mesma linha de raciocínio para concluir é o grande problema. Então muitas vezes isso aí dificulta um pouco o trabalho, né? Porque, só que assim, a gente tem que entender o seguinte: na maioria das vezes quando você estiver em uma empresa, muita coisa que você estiver fazendo, você vai ter que parar para atender algo que seja urgente. Um exemplo, se tem algum sistema em produção e o sistema cai, você vai ter que ir lá ver o porquê que caiu, e na maioria das vezes você vai ter que fazer isso o mais rápido possível, né? Então quando a gente tem essas urgências assim, acaba sendo complicado. E aí tem outros fatores também que implicam em você ter essa urgência para resolver outras coisas e ter que parar de fazer o que você estava fazendo. Então sempre vai ter algo assim. E eu acredito que na linha de desenvolvimento de jogos, talvez seja um pouquinho mais tranquilo, mas ainda tem essa questão de você ter que parar para resolver outra coisa. Eu acredito, né? Às vezes é um bug inesperado, às vezes é uma coisa, uma feature que tava para sair e a pessoa que tava fazendo adoeceu, aí você vai ter que assumir a responsabilidade para poder entregar a feature, que vai depender, a feature vai, de certo modo, o que você tá fazendo depende desse outro negócio que ainda não foi entregue. Então às vezes vai acontecer isso, e assim, a gente tem que entender que é normal. O que não é normal é ser tudo urgente, porque quando tudo é urgente, nada é urgente. Então assim, é um segundo ponto aí que às vezes dá uma certa indignação, um certo incômodo, né, se a gente for parar para olhar, porque é isso, às vezes você tá com uma linha de raciocínio e você tem que parar a sua linha de raciocínio e começar a pensar em outra coisa, e como consequência disso, você vai demorar muito mais para entregar algo que talvez, entre aspas, seria simples. Eu acho que assim, deu para me passar mais ou menos o meu pensamento para vocês aí.
Espero que vocês tenham gostado, acompanhou aí a saga, foram 3 vídeos praticamente falando desse problema. E ainda vai ter mais vídeos falando desse problema, porque ele não acabou, né? Então ainda tem aí que solucionar mais algumas coisas. Então são pontos aí que acho que é interessante compartilhar. Basicamente, esses últimos vídeos eu não falei tanto do desenvolvimento dos meus projetos em si, mas eu tô tentando fazer assim uns videozinhos mais falados assim, sem muita edição, como se fosse um daily vlog mesmo. Só que acaba que hoje, por exemplo, eu fiz 3 daily vlogs, entre aspas, desses. Às vezes ali abordando a mesma temática, às vezes colocando um pensamento. E eu quero saber de vocês aí o que vocês estão achando dessa ideia. Vocês estão curtindo, né? E aí dentro disso eu posso tentar implementar aí mais situações como essa. Só que no código da empresa eu não posso mostrar, mas os meus códigos dos jogos e tal, quando eu estiver enfrentando alguma coisa, eu vou gravar também e vou mostrar pra vocês. Porque eu acho que é interessante a gente compartilhar esse conhecimento assim. Então deixa aí nos comentários o que vocês acham disso. Aqui embaixo no link tem aí o link nosso Discord, né? Venha fazer parte da comunidade. Eu confesso que ainda não manjo muito assim de Discord, então você me desculpa se ficar alguma coisa falha, mas eu vou tentar usar ele com uma frequência maior para fazer as divulgações aqui. Já coloquei um botzinho lá que já tá funcionando, que ele, toda vez que sai vídeo no canal ele já publica que saiu vídeo novo. Então isso já vai ajudar na divulgação, né? Tendo em vista que o canal ficou muito tempo parado, então todo o engajamento ali cai. Eu vi que tem algumas pessoas assistindo, algumas pessoas deixando like, mas ainda não tô vendo a galera, vamos dizer assim, comentar em massa. Agradeço a Ada e o Matheus aí que sempre estão aí presentes nos vídeos. Muito obrigado, que vocês são foda pra danar. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.